nesse segundo bloco do programa Homem da Floresta, que é a cara e a voz da Amazônia, porque é transmitida através do Amazon Sat, que vai para 87 países ao redor do mundo, mostrando não só a natureza, mas sobretudo o homem que vive da floresta e do rio. E aqui, dando continuidade àquelas coisas que nós discutimos no primeiro bloco, que era a intenção real de formar recursos humanos no trato da ciência, e não só isso, e oferecer a toda a sociedade produtos desta continuidade da massificação da ciência e da tecnologia. Então, professor, me conte como é que o senhor está fazendo isso, não só a formação de recursos humanos, como produzindo coisas da técnica, da ciência, para ofertar ao mercado. Perfeitamente, professor. A semelhança da indústria, você tem que ter dentro da academia algo planejado para que as coisas aconteçam de maneira adequada. Ou seja, formar recursos humanos de alto nível não é uma tarefa trivial. Ou seja, você tem que estar inserido dentro de um programa de pós-graduação, como nós temos aqui no INPA, né? No caso, o programa de Ciências de Florestas Tropicais. Esta é a Aurora, estudante de doutorado do programa. E acima de tudo, que a pesquisa ela tenha realmente aquele objetivo claro de agregar valor a o que se está se propondo fazer. Então, nós temos aqui uma espécie muito interessante, que é a espécie de pau-rosa. Essa espécie tem sido pesquisada por pesquisadores do INPA já há mais de 30 anos. E hoje nós estamos num estágio bem interessante da pesquisa, que é propagar essas plantas em escala, né? E dentro desse processo de propagação, nós quantificarmos primeiro e depois tentarmos aumentar a produção dos óleos essenciais, que são... Então, professor, lhe interrompendo um pouco, o senhor disse que é propagar em escala esta planta, por exemplo, que é o pau-rosa. O senhor também nos informou que o pau-rosa produz sementes sazonalidade, um determinado tempo durante o ano e depois desaparece. E para você ter uma floresta de replantio de pau-rosa, você precisa das sementes. Mas eles, com tecnologia, estão fazendo o quê? Então, a ideia é fazer a parte de propagação com o tecido vegetal, né? Que as plantas produzidas elas não venham da semente, não necessariamente venham da semente. Ou seja, você tem aqui uma plântula de pau-rosa e que foi germinada, ela veio da semente, né? Uma planta de pé franco, mas que nós podemos retirar o tecido embrionário, as folhinhas mais jovens, e propagar isso in vitro, dentro de tubos de ensaio no laboratório. Obviamente a pergunta poderia ser, mas como que o homem no campo ia fazer isso? A ideia não é exatamente que o homem do campo tenha essa produção, é que ele receba essa produção. O que o homem da floresta receba essa produção. Ou seja, hoje no mercado local, uma muda de pau-rosa custa entre 5 e 10 reais. Se você produzir de semente, você vai ter uma mudinha dessa, mas se nós propagarmos, se vier uma empresa que tenha interesse em fazer isso, né, e propagar com um equipamento desse aqui, você pode colocar esse tecido e num container, num vaso desse aqui, você pode propagar até 300 plantas de uma vez. Num sistema desse, cerca de 3.000 plantas de uma vez. Então você pode ter a muda em diferentes períodos e fazer plantios de pau-rosa também em diferentes plantios do ano. Então, quer dizer, a ideia de formar o recurso humano, de fazer com que essa pessoa esteja qualificada para executar projetos de alta complexidade, ele vai na direção, ele vai ao encontro do homem da floresta, porque ele vai ter mais oferta de material para trabalhar o seu negócio. Então, isso obviamente que depende de outras etapas da cadeia produtiva, tanto do financiamento quanto do apoio técnico, do acompanhamento que precisa trabalhar em conjunto. Então todas essas questões elas precisam estarem ligadas, de modo que você hoje, para efeito de exportação, você pode ter uma extração desse material
que também não mais é feita só do tronco dessas árvores. Já estamos com pesquisas aqui do INPA também, estudando como que a biomassa foliar e os galhos finos poderiam substituir o caule, o tronco, para que você não retire, não derrube a árvore e mantenha então a floresta em pé, sustentável. Então vejam bem, antes nós, para extrairmos o óleo essencial do pau rosa, que é fixador, que odoriza os perfumes de preferência, tinha que derrubar a árvore, triturar a árvore e colocar num alambique para fazer evaporação e sair o extrato, o óleo. Muito bem, no ar atmosférico, além de hidrogênio, de oxigênio, de gás carbônico, tem também nitrogênio. E o nitrogênio é um estimulador do crescimento celular. E essa planta aqui, que é um engazeiro, ela é capaz de fixar o hidrogênio do ar através da folha, por perspiração. Mas se o agricultor colocar nitrogênio para adubar a planta, ela deixa de fazer a seleção da retirada do nitrogênio do ar e com isso ela vai adoecer e morrer. Então tem duas diferenças aqui, a planta que recebeu o nitrogênio no adubo e aquela que tirou o nitrogênio do ar atmosférico. Professor, me permita mais um detalhe. Na verdade são 4 situações. Tem a que recebeu o nitrogênio, que é não receber o nitrogênio porque está fixando do ar atmosférico, e tem ela irrigada e não irrigada. Ou seja, a gente quer saber também se a falta de água no solo vai prejudicar essa fixação. Então esta planta não está irrigada, ela está praticamente morta, né? O solo está seco, mas esse solo está irrigado. Então a gente quer saber como que isso vai acontecer, em que tempo vai acontecer, porque aqui na Amazônia, especialmente no lado oriental, né? Ocidental, melhor dizendo, nós temos um veranico bastante marcado, um período de veranico bastante marcado aqui na Amazônia Ocidental. Então, esse período seco vai ter alguma implicação no plantio dessa engazeira, dessas espécies que fixam nitrogênio? Então, é outra linha de pesquisa que a gente também desenvolve para atender a estrutura mais complexa dos plantios agroflorestais. Não saiam daí, porque o programa Homem da Floresta, hoje aqui no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, volta já para mostrar mais ofertas da ciência e da tecnologia.